Não colocará outro Deus acima de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás ninguém além de mim. Foi um dos primeiros mandamentos que o Senhor deu. Mas ali no tempo de Acabe, a palavra do Senhor fala que no tempo dele, todos os reis que antecederam a ele, ele foi o mais perverso de todo. Ele foi o que mais andou contrário à vontade do Senhor. E prova disso, o que ele faz? Ele casa com uma mulher de Sidom, que nós já sabemos que é Jezabel. E ali em Israel era o quê? Para ter um único Deus, que é o Deus verdadeiro. Mas Acabe, ele estava tão contrário à vontade de Deus que ele não sentia nenhuma culpa pelo que Jezabel estava fazendo ali na nação de Israel. Porque ela veio de Sidom e trouxe todos os seus deuses para Israel. E o principal deles é Baal, um Deus que a gente sempre ouve falar na Bíblia. Quem era Baal? Principal Deus da fertilidade, da chuva e das tempestades. E também tem o Deus poste ídolo, que é chamado de Aserate, que é uma deusa mãe, rainha dos céus, a criadora da vida. Então o Senhor, ele prova o seu poder diante daqueles que acham que tem algum poder. Então Deus, ele foi no foco principal dos deuses cananeus. Porque ali era para adorar somente ao Senhor. O que Jezabel fez? Virou a cabeça do povo de Israel. Ali todos os altares que eram erguidos para fazer sacrifício ao Senhor foram destruídos. E erguidos altares para adorar a Baal e a Aserate. Mais à frente eu vou ler aqui quantos profetas Jezabel tinha sob seu poder para estar fazendo cultos e sacrifícios àqueles deuses ali em Israel. E muitos, não foram poucos não, e muitos do povo de Israel se desviaram dos caminhos do Senhor e passaram a adorar Baal e o poste ídolo. E aqui a palavra o texto fala que Baal era o deus da chuva, da fertilidade, que a Aserate era a rainha mãe, que dava vida aos povos ali, frutificava. Porque o que mais nós queremos, Nós queremos uma vida abundante, que a nossa casa seja cheia de alimentos, que nosso emprego vá bem, que os nossos filhos vão bem, que nós alcançamos as coisas boas na terra. Então ali, eles mostravam que esses deuses traziam tudo isso de bom para eles. E o Senhor, ele vai bem em cima daquilo que que aquele tipo de Deus acha que ele tem o poder. Como no tempo do Egito, aquelas 10 pragas, cada uma delas que Deus mandou para o Egito, cada uma daquelas pragas afrontava um deus egípcio. Cada uma daquelas afrontava o deus egípcio. Então ali, o deus Ram, que eles cultuavam, que eles adoravam, o que Deus fez? Uma infestação de rã que o povo não suportava, nem nas suas próprias camas o povo poderia deitar. Então fez aqueles tipos de objetos, seres, insetos, animais, se voltar contra o povo egípcio, porque eles adoravam aquele tipo de coisa. Então eles viram que aqueles deuses, eles não tinham poder. Então Deus foi exatamente contra a cada um deus daquele. E aqui, já que Baal é o Deus da chuva, é o Deus da prosperidade, é o Deus da fertilidade, que vai fazer os campos crescerem frutos, vai trazer abundância de alimentos, vai trazer muita fertilidade, crianças nascendo, crianças crescendo, sendo forte. Deus não poderia deixar que o povo entendesse que ali era um Deus inimigo dele, trazendo a prosperidade sobre Israel. Deus não aceitaria uma situação daquela. Então o povo abandonou o Deus verdadeiro e foi adorar o Deus falso. Então o que Deus vem?
Elias, chame Baal, que foi no capítulo 17, chame Acabe. Acabe chega e fala: diante da palavra do Senhor não choverá 3 anos e meio. Vamos ver se Baal vai fazer chover sobre Israel. Aonde Jezabel estava tomando posse da nação, sendo a rainha principal daquele lugar, com seus deuses falsos. Então Elias, ele deu essa ordem no ponto certo. Vamos ver se Israel prospera sem chuva durante 3 anos e meio. E aí passou todo esse sufoco, como nós lemos aqui, essa dificuldade. E Deus abre as portas para Elias na terra de Baal, aquela viúva que ela era lá de Sidom. Elias vai viver com aquela mulher durante todo esse tempo. Porque fala que no versículo 18 que muito tempo depois, após 3 anos de seca, Deus chama Elias. E Elias estava ali com aquela mulher, comendo do quê? Daquela farinha e daquele azeite que se multiplicava todos os dias até que viesse a chuva. Então o Senhor veio chamar Elias para poder provar que ele era o Deus de Israel, que o povo tinha que se voltar para o Senhor.